Gênesis 21, versículos 1 a 7. A fidelidade de Deus. O texto diz assim: o Senhor foi bondoso com Sara e fez por ela o que prometeram. Versículos 1 a 7. Fidelidade de Deus. O texto diz assim: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. A Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha gravidou e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. A Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida. Deus, obrigado pelo relato da sua fidelidade em cumprir o que o Senhor prometeu. E queremos pedir que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos corações para a tua palavra nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Nós já falamos numa outra oportunidade sobre o chamado de Abrão, que, na época se chamava Abrão, e Deus o chamou quando ele ainda morava em Ur dos Caldeus. Nós vimos que essa era a região do sul do Iraque hoje, próximo ao Golfo Pérsico em si, onde os Estados Unidos paravam seus navios de guerra, onde desembocam no mar os dois rios Tigre e Eufrates. Por ali fica Ur dos Caldeus. Quando Abraão ainda adorava outros deuses, então, tendo sido chamado, ele provavelmente compartilhou isso com sua família e todos quiseram ir, e eles seguiram viagem para Canaã. Mas quando eles chegaram na região norte, eles pararam num lugar chamado Harã. Não sei se talvez eles tenham dado esse nome para o lugar visto. Seria o nome de um filho de um irmão de Abraão que morreu quando eles ainda estavam em Urca, e lá eles ficaram. O pai de Abraão parece que desistiu da viagem. Parece que o lugar ali era bom. E ele foi lá. Canaã de promessa, de chamada. Aqui está tão bom. Vamos ficar quietos aqui. Lá na nossa região tinha guerra. Naquela época estava tendo uma certa invasão. Aqui não está tendo nada, aqui nós estamos em paz, vamos ficar por aqui. O pai de Abraão morreu, Abraão seguiu o caminho, ele deixou um irmão lá. Irmão que formou ali uma família, da qual vieram as esposas depois de Isaque, e as esposas de Jacó. Eles foram até Harã e lá eles encontraram suas esposas. A primeira Abraão mandou buscar lá na casa dos seus parentes. Enquanto a Jacó, ele se mudou para lá, ficou muitos anos lá e se casou com 2 filhas de Labão. Tendo o pai de Abraão morrido, Abraão foi para Canaã, mas ele ainda não tinha obedecido totalmente a ordem de Deus, que era: deixa a tua parentela e a casa do teu pai, não só a tua terra. E ele levou Ló consigo, e ele peregrinou com Ló em Canaã, até que o rebanho deles cresceu demais e eles tiveram que se dividir um para cada lado. Quando isso aconteceu, então Deus passou para outro passo. Deus falou a Abraão primeiro. Ele tinha chamado o quê? Vá para a terra que eu te mostrarei. Ou literalmente, que te farei ver. Parecia um passeio. Eu vou lá ver uma terra. Agora aquela terra que ele viu, Deus prometeu. Essa terra para a qual eu te trouxe. Essa terra onde você está pisando. Essa eu vou te dar para você e para sua descendência. Mais para frente nós vimos Deus fazendo uma aliança com Abraão. Deus já tinha prometido isso para Abraão. Mas Abraão, depois de muito tempo esperando nessas promessas de Deus, falou pro Senhor: ó Senhor, o Senhor me prometeu uma descendência, me prometeu aí uma herança numerosa, mas o meu herdeiro até agora é um servo na minha casa. É um escravo que eu tenho aí. Um cara que trabalha aí comigo, e é ele que vai herdar tudo que eu tenho. Deus falou: não é ele não, eu vou te dar um filho seu, um filho natural, e a partir desse eu vou fazer de você uma grande nação. E aí Abraão pergunta: mas como eu vou saber que isso vai acontecer mesmo? Então Deus fez uma aliança com ele, uma aliança incondicional na qual ele, Deus, por motivos didáticos, seguiu uma forma de contrato comum na época: pegar, tomar animais, dividir esses animais no meio e passar entre os animais. E o significado disso, como a gente viu no outro dia em Jeremias, era o quê? Assim como nós fizemos com esses animais, que o Senhor faça conosco se quebrarmos essa aliança. Foi com base nisso que Deus acusou os reis Edequias e os príncipes de Israel quando eles fizeram essa aliança com Deus na época de Jeremias. Partiram animais e passaram no meio deles, se comprometendo a deixar libertos os seus escravos israelitas. E eles fizeram essa aliança. Mas aí chegou em casa, eram eles que tinham que tirar a água, eram eles que começaram a correr atrás de rebanho, e eles falaram:
Ah, isso aqui não está prestando não, então vamos contratar, mas está caro, quer saber? Vamos buscar nossos deuses de volta, nossos escravos de volta. O que Deus fez? Do modo como vocês fizeram com esses animais, eu farei com vocês. Por aí a gente entende o sentido daquilo que Deus fez e que Deus sozinho fez com Abraão. Abraão partiu os animais e ficou enxotando urubu e aves de rapina, e aí ele ficou tão cansado que ele dormiu. Então Deus, sem convidá-lo a participar desse rito, Deus, por meio de uma imagem de uma tocha fumegante, ele passou no meio daqueles animais, se comprometendo a cumprir tudo aquilo que ele tinha prometido. Abençoar Abraão, abençoar as nações por meio de Abraão, fazer de Abraão uma grande nação, fazer com que ele fosse abençoado, ele fosse feliz e outras coisas, e lhe dar uma terra, em possessão perpétua. Agora no capítulo 21, nós vamos ver Deus começando a cumprir essa promessa. Abraão esperou 25 anos por essa promessa. Esse fato nos ensina muita coisa. Deus, que tem nos prometido nos abençoar, estar conosco dia após dia, nos consolar. O mesmo Deus que prometeu a Abraão muitas coisas, fez ele esperar 25 anos. Deus não pode nos fazer esperar também? Pode. Mesmo assim é um Deus fiel. É um Deus fiel, como diz o texto. Vamos ver alguns fatos históricos, já que nossa intenção é também falar sobre história. Fatos históricos desde a aliança de Deus com Abraão. A gente já tinha visto fatos históricos do chamado de Abraão até a aliança. Agora, depois que Deus fez aquela aliança, até chegar nesse ponto, o que aconteceu? Instituiu-se a circuncisão como sinal da aliança. Deus falou: agora, Abraão, que eu fiz aliança com você, você vai tomar todo o marco e vai circuncidar ele. E quando nascerem os meninos, ao 8º dia, você vai fazer isso também. O que mais? O Senhor apareceu a Abraão junto com 2 anjos. Lembra quando 3 varões apareceram a Abraão? Abraão correu e falou: espera um pouquinho, vai lá mulher, mata lá um. Vem, prepara aí uma comida, prepara um pão. E aí Deus, que estava no meio desse grupo, o Senhor, o próprio Senhor, fala, confirma a promessa a Abraão. E foi aquela circunstância quando Sara, ouvindo a promessa de que ela teria um filho, ela riu. E aí o Senhor fala: por que Sara riu? Ela falou: não, eu não ri. Ele falou: riu? Sodoma e Gomorra são destruídas, e Ló é preservado. 2 desses 3 varões, os 2 anjos, foram até Sodoma, tiraram de lá Ló e a cidade foi destruída terrivelmente. Que mais? As filhas de Ló, que saiu da cidade com suas 2 filhas, sua esposa. A Bíblia diz que ela olhou para trás. Isso pode talvez se referir também a ela. Se demorou, ela ficou um pouquinho para trás, talvez querendo carregar coisas dela, mas ela se transformou numa estátua de sal. E aí então Ló, habitando nas cavernas com suas 2 filhas, as filhas de Ló dão à luz filhos do seu próprio pai, dando origem a 2 povos, Moabitas e Amonitas. Pedras no sapato de Israel no futuro. Olha só as consequências de um pecado. Por isso, tomem cuidado com pecados que às vezes parecem pequenos. Eles têm consequências que vão longe. Mas Abraão vai a Gerar e mente para Abimeleque a respeito de Sara. De novo, na vez passada a gente leu a mesma frase, mas era Abraão vai ao Egito e mente para o faraó a respeito de Sara. Agora ele vai e faz a mesma coisa de novo. E finalmente nasce Isaque, o filho prometido por Deus. Feito isso, nós vamos ter nesse texto a mensagem central que diz o seguinte: Deus demonstra sua fidelidade no relacionamento com seus filhos por meio de palavras e ações. Deus é fiel e ele demonstra sua fidelidade. Como? Tanto pelo que ele faz, quanto pelo que ele diz. Deus é fiel conosco, assim como ele foi com Abraão também, e ele demonstra, não só a Abraão, mas a nós, a igreja também, a sua fidelidade por meio de coisas que ele faz, que ele fez, e por meio das coisas que ele disse. Assim, nós vamos ver 3 faces da relação entre Deus e seus filhos que demonstram a fidelidade divina. Deus se relaciona conosco. Deus se relaciona com todos os seus filhos. É um Deus que criou o homem com capacidade de relacionamento, com o espírito que se relacionasse com Deus e com inteligência, com vontade, com capacidade de expressão. Para quê? Para se relacionar com ele. É um relacionamento de mão dupla, e nesse relacionamento há algumas faces dessa relação que demonstram a fidelidade de Deus. Vejamos. Em primeiro lugar, Deus determina soberanamente o rumo da vida dos seus filhos.
Deus determina. Essa é uma face do relacionamento de Deus com os homens que demonstram sua fidelidade. Ele determina os rumos que as nossas vidas vão seguir. Olha o que aconteceu com Sara. O versículo 1 diz assim: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que lhe prometera. Olha só o versículo 2, Sara engravidou, e deu à luz e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. 3 vezes, na versão NV, isso não parece tão claro, mas na versão atualizada isso aparece melhor, e quando nós olhamos o texto original isso fica bem claro. Esses 2 textos se firmam muito no que Deus falou. 3 vezes aparecem as palavras falar ou dizer. Quando o texto diz assim: o Senhor foi bondoso com Sara como lhe dissera. Primeira vez é a palavra amar. Depois fez o que lhe prometera. No original está escrito assim: fez o que lhe disse que faria. No original está escrito assim: e o Senhor visitou Sara como lhe disse, como havia dito, e fez a ela como disse. Visitou ela como ele havia prometido, e fez com ela aquilo que ele também tinha prometido. E na época fixada deu a ela um filho como ele também havia dito, como ele havia prometido. 3 vezes não é muito comum isso acontecer. 3 vezes aparece a palavra Deus disse, Deus falou. Isso aqui nos fala muito sobre a fidelidade de Deus em cumprir aquilo que ele disse. As promessas vinham de longe, de longa data, mas Deus não se esqueceu delas. Deus não desistiu delas. Deus não viu no meio do caminho circunstâncias que o dissuadiram, nada o impediu. Ele falou a Abraão: você vai ter um filho. E eles esperaram muito tempo. 1 ano antes, naquela ocasião em que Deus apareceu junto com 2 anjos, ele falou: daqui 1 ano, nessa mesma época você vai ter um filho. Aí Sara riu, pois na época predita, conforme Deus tinha dito, ele apareceu a Sara e fez com ela o que ele havia predito. Deus determina soberanamente o rumo da vida dos seus filhos. Isso apesar dos erros de Abraão. Quais foram os erros de Abraão? Vamos pensar em alguns. Como ele foi no Egito. O cara que Deus prometeu bênçãos, prometeu segurança. No versículo 12, Deus prometeu que ele teria uma descendência. Ele deveria? Ele tinha razões lógicas para temer que a sua vida lhe seria tirada? Antes disso se cumprir? Não, não tinha. Mas o medo dele fez com que ele mentisse. Ele poderia ter sido acusado justamente de falta de fé em Deus. Você não está crendo nas minhas palavras? Assim como ele demonstrou grande fé quando ele foi oferecer Isaque. O livro de Hebreus diz que ele cria que se Deus não impedisse aquele sacrifício, Deus era poderoso para ressuscitar Isaque. Ele não foi capaz de crer que Deus cumpriria a promessa de abençoá-lo, mesmo ele estando no Egito com uma mulher que parecia ser muito bonita e ser alvo do desejo de outros homens que gostariam até de matá-lo para tomá-la. Então ele vai e mente para Faraó. Depois o que ele faz? Aí ele vai a Gerar e ele chega para outro rei chamado Abimeleque e faz o mesmo. E mente também, da mesma forma. E Deus mais uma vez tem que intervir para lhe restituir a esposa e lhe dar segurança. Depois, o que ele fez? Abraão, você vai ser pai de um filho. Então vou ajudar Deus, né? Sara teve uma ideia brilhante. Maravilhosa, falou: peraí, o nosso costume como é que é? Nosso costume não diz que se uma serva minha tiver um filho, o filho é meu? Porque ela me pertence, o filho me pertence também. Então, Abraão, Deus não vai ficar sem cumprir a promessa. Vamos ajudá-lo. Toma minha serva, vai lá, se deite com ela, tenha um filho com ela e pronto, a promessa de Deus vai ser real na nossa vida. Deus prontamente vem e fala: não é, vai ser um filho seu. Não é Ismael, que vai dar sequência a essa nação que eu tenho predito. Pronto, deu várias pisadas na bola. Deus mesmo assim, conforme havia dito, visitou Sara na época em que havia predito e fez com ela aquilo que ele havia prometido antes. Deus guia os rumos da nossa vida, porque ele é fiel. Que promessas Deus nos fez de modo a agir da mesma forma que ele agiu com Abraão. Ele não nos prometeu uma grande nação. Ele não nos prometeu uma terra nesse mundo onde habitaríamos como uma nação. Ele não prometeu que por meio do nosso nome as nações seriam benditas. Mas o que ele nos prometeu? Alguém quer lembrar de alguma promessa? A vida eterna. Isso mesmo. A vida eterna por meio do quê? Por meio da fé. Quem crê tem a vida eterna. Então nós podemos confiar nisso? Podemos. Mas está demorando. Tanto. Está demorando.
não só está demorando para que a nossa vida terrena chegue ao final aqui e nos encontremos com Deus, como está demorando para Ele ressuscitar aqueles que já partiram também. Olha quanto tempo está demorando para se cumprirem essas promessas. O que mais Ele prometeu? Está conosco sempre. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Até chegar ao final dessa história, eu estou com vocês. Vocês não estão sozinhos. Mas às vezes não é muito fácil de ver isso. Às vezes nós temos a impressão que estamos sozinhos. Às vezes temos a impressão que Deus nos abandonou ou que Deus está ocupado com outras pessoas, com situações maiores. Mas essa promessa é verdadeira e fiel. Ele prometeu o que mais? Para o futuro. Que Ele vai. Como? Ele vai voltar. Ele vai voltar. E vai reinar aqui. Puxa, mas tanto tempo já se passou. Tinha até uma profecia que dizia: dos 1000 passarás, dos 2000 não chegarás. Pois já chegamos aos 2000 e Jesus não voltou. Está demorando. E isso não é uma impressão que nós temos só no nosso tempo. Na Bíblia, o escritor diz assim: alguns aí estão dizendo que ele está demorando. Mas não fiquem desanimados por isso, porque ele vem, mas não. Está demorando, as promessas não estão demorando para se cumprir. Elas têm um momento determinado e vão acontecer. E aí nós olhamos para o mundo e olhamos para a situação mais escatológica do mundo, onde haveriam guerras, terremotos, e a maldade de muitos se multiplicaria. O amor esfriaria e nós olhamos para isso, olhamos para o nosso mundo e falamos: o tempo chegou e continuamos esperando. Todo esse tempo que nós temos esperado por essas promessas, de modo algum, apontam para a invalidade delas. De modo algum, apontam para a infidelidade de Deus. Deus não é infiel, e no momento certo, Ele age do modo como Ele disse. Se não, como havia dito, for escrito alguma coisa a ela, como talvez possa ser escrito. Assim, ditou Deus os seus filhos como havia dito e fez com eles, conforme lhes havia prometido na época determinada em que havia prometido. Deus no momento certo vai cumprir todos os seus planos, e tem cumpridos na nossa vida hoje. Nós fazemos parte desse plano de Deus, desse cronograma que Ele preparou e que Ele vem revelando aos poucos, e que Ele nos dá umas nuances na Bíblia, para termos noções dos acontecimentos, dos tempos, e nós estamos presentes nisso. E o que Deus planejou para a nossa época, Deus tem feito. Deus tem salvado as pessoas, Deus tem usado a sua igreja como disse que faria. Deus está conosco e as suas promessas são fiéis. Deus determina soberanamente o rumo da vida dos seus filhos. Em segundo lugar, Deus estabelece normas para que seus filhos se relacionem com Ele. Vejam o versículo 3 e 4. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Deus deu ordens para Abraão, várias delas. Abraão, sai da tua terra, deixa a tua parentela, deixa a tua casa paterna e vai para uma terra que eu te farei ver. Abraão foi obediente a isso. Ainda bem, depois o que Deus disse: Abraão, espere por um filho. Abraão, eu vou fazer uma aliança com você e eu vou garantir esses termos. Ande conforme essa aliança e circuncide-se todo homem da sua família. Deus deu normas de relacionamento com Abraão. Se Abraão tivesse deixado de seguir algumas dessas normas, talvez nós tivéssemos uma história diferente. Abraão, sai da tua terra. Ah, Senhor, não dá. Não dá porque eu nasci aqui. Eu nasci aqui, meus pais nasceram aqui, a nossa terra é aqui. A gente já tem costume aqui de lidar com rebanho nesse lugar. Eu não conheço outro lugar. Ah, viagem é perigosa. Meu pai tá velho, nós temos rebanho. Meus irmãos têm filhos pequenos, não dá, Senhor. Abraão, deixa a tua parentela, o teu clã, mas Senhor, esse é o meu país, é o meu povo, são os parentes do meu pai. Nós temos aqui um ascendente em comum que liga esse nosso povo, nós falamos a mesma língua. Agora eu vou para um lugar que o povo fala outra coisa, Senhor. Não dá. Abraão, deixa a casa do teu pai. Mas, Senhor, a casa do meu pai é a minha casa. Eu não tenho filhos. Então eu não tenho uma casa para mim. Eu tenho uma esposa só, mas eu faço parte da casa do meu pai. Como que eu vou abandonar a casa do meu pai? Como que eu vou desmontar a casa do meu pai? Ele já perdeu um filho, Senhor. Agora ele vai ficar lá com um só. E aí, depois que meu pai morrer, só tem eu e meu irmão no mundo. Nós vamos nos separar? Um protege o outro. Há tantos anos, mais de meio século, a gente tem aqui de convivência, nós dois. Não dá, Senhor. A história
seria outra. Abraão, circuncide cada macho da tua casa. Ah, Senhor, é uma cirurgia muito dolorosa, Senhor, muito dolorosa. Como é que eu vou fazer isso? Coitadinho do menininho, Senhor. 8 dias. Eu vou pegar uma pedra afiada e fazer uma cirurgia num local tão sensível, Senhor? Ah, não dá. Eu não tenho coragem. Senhor, eu não tenho coragem. Eu gostaria de obedecê-lo, mas, Senhor, você sabe, eu não sou de ferro. Eu tenho meus motivos para não obedecer. Não é porque eu não quero obedecer. É que eu tenho limitações, Senhor. Teria acontecido o relacionamento entre Abraão e Deus teria ficado capenga. E provavelmente Abraão não seria chamado de amigo de Deus. Mas Deus, quando quer se relacionar com alguém, ele explica como essa relação deve ser feita. Quando você vai na casa de alguém, você começa a prestar atenção quais são os hábitos dessa família. Você chega na casa e às vezes a família tem o hábito de deixar todo mundo o sapato na porta da casa. O que você faz? Você deixa o sapato na porta. Também. Talvez alguém diga não precisa, é um costume nosso. Aí você fica com seu sapato. Mas caso contrário, você talvez se torne uma pessoa desagradável. Talvez as pessoas da casa estão recebendo você e estão preocupadas. Puxa, ele está com esse sapato sujo aqui no meu tapete. Puxa, a gente deixa o sapato lá na porta porque é para não sujar esse tapete, porque o filho aqui tem alguma alergia, não pode ter poeira aqui. E puxa, e agora? Será que ele vai embora logo? Então, por causa disso, nós prestamos atenção. Se nós chegamos numa casa e todo mundo conversa baixinho, nós fazemos o quê? Conversamos baixinho também. Se for na minha casa, todo mundo fala alto. Aí se você não falar alto, ninguém te ouve. Família. De italiano, todo mundo grita. Todo mundo é uma farra do boi. Acompanhe. Todo mundo dá risada. Em outros lugares, as pessoas são mais sérias, são mais formais. E se você não for atento a essas características das pessoas, ao invés de você se tornar uma visita agradável, você vai se tornar uma visita incômoda e a pessoa talvez fique torcendo, olhando pro relógio. Que hora que ele vai embora? Depois a pessoa começa a falar: poxa não, tá ficando tarde, né? Só pra ver se você se liga aí. Vai embora. Por quê? Porque o relacionamento tem a ver com a personalidade e as características pessoais de cada um. Deus, para se relacionar com as pessoas, não é diferente. Deus tem uma característica, não de falar baixinho, ou de falar alto, ou de deixar o sapato na porta, mas Ele é santo. Ele é santo. E para nos relacionarmos com Ele nos deu os critérios. Deus é santo quando nós pecamos. Quando nós seguimos um rumo que não é o que Ele tem preparado, o que Ele tem previsto, o que Ele tem ordenado, então nós vamos contra a vontade dEle e nos tornamos pessoas desagradáveis nesse relacionamento. E há necessidade de correção. Aqui Deus estipulou uma norma para que Abraão e sua família se relacionasse bem com ele. Ah, mas era um ato físico. Era um ato físico que simbolizava uma aliança que Deus tinha feito e que demonstrava obediência, e que era a característica de um povo. Era o sinal físico de um povo, que Deus estava abençoando e que Deus estava garantindo a sua existência. Era um povo que não tinha nenhuma possibilidade de existir, haja vista a esterilidade de Sara. Esse povo nunca existiria. Os descendentes de Abraão não apareceriam nunca. Abraão e Sara morreriam sem deixar uma descendência. Consequentemente não existiria o povo de Israel. Ele não teria Isaac, Isaac não teria Jacó, Jacó não teria seu nome mudado para Israel, e ele não teria filhos, 12 filhos que dariam origem a uma nação que perdura até hoje. Assim, aquela pequena obediência, uma marca física no corpo dos homens, denotava obediência e mantinha um bom relacionamento com Deus. Assim Deus tem feito conosco hoje também. Deus quer se relacionar conosco. E para isso, para ser fiel e nos abençoar conforme tem dito, Ele tem nos ensinado por onde andar. Com Israel foi assim também. Deus queria abençoá-los e queria ser fiel às suas promessas. E Ele disse semana passada, domingo à noite foi lido um capítulo enorme de Deuteronômio 28. Eu até pensei em dividir ele em 2 partes, mas de manhã eu tinha que ler o 27. Se fosse ler o 28 de manhã, eu tinha dividido primeiro de manhã as bênçãos, do 1 ao 14 e do 15 em diante à noite, porque é um capítulo muito extenso. Mas é um capítulo onde Deus fala o seguinte: se vocês me obedecerem, então a sua amassadeira vai ser bendita. Ó, que amassadeira! Onde eles preparavam o trigo.
Então vai ser bendita, ela vai estar sempre cheia. Nunca vai faltar comida para vocês. Vocês vão plantar, a colheita vai dar. Vocês vão ter rebanhos, eles vão se multiplicar, eles vão reproduzir. Todo ano seu rebanho vai ser maior, vai ter chuva na época certa, vai ter a estiagem. Também na época certa vocês vão ter paz, vocês vão prosperar na terra que eu vou dar. Mas se vocês não fizerem isso, então as promessas são outras. Entre elas eu vou levantar uma nação de longe e ela vai ver sobre vocês como uma águia num voo impetuoso e vai arrasar vocês, vai parar de chover. Quando Deus estabelece normas, ele demonstra sua fidelidade ao desejar-nos abençoar, mostrando não ter como desejo primário a disciplina dos seus filhos. A disciplina dos seus filhos com base nas ordens que ele deu também demonstra fidelidade, porque mostra Deus nos trazendo de volta a si para sermos benditos. Mas a intenção primária é obedeçam às minhas ordens para que vocês sejam felizes. Bem-aventurados aqueles que não andam no caminho dos ímpios. Quando nós obedecemos às ordens de Deus, nós somos bem-aventurados, ou seja, felizes. As ordens de Deus demonstram sua fidelidade. Em terceiro lugar, uma outra relação, um outro aspecto da relação de Deus com o homem que demonstra sua fidelidade. Ele abençoa seus filhos no decurso das suas vidas. Não dá para ver direito ali a foto, mas aquilo é um urso de boca aberta e o peixe pulou dentro da boca dele. Foi a pescaria mais fácil da história. Mas Deus faz assim conosco também. Nós muitas vezes somos incapazes de conseguir o que nós precisamos. E Deus não só nos capacita para conseguirmos, mas às vezes Ele nos dá sem termos feito nada. Deus abençoa. Reparem nos versículos 5 a 7, que diz assim: estava ele quem? Abraão com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso e todos os que souberem de nos abençoar, e de nos fazer felizes, tanto nessa vida quanto na outra, rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo eu lhe dei um filho em sua velhice. É interessante como Sara disse: Deus me deu motivo de riso, eu agora estou rindo. Interessante que isso aqui está no capítulo 21, no capítulo 18. Eu acho que no versículo 15, por que Sara tá rindo? Ela falou: eu não ri. Eu não ri. Primeiro lugar, uma outra relação. Fala: você riu, é outro que riste. Agora, da relação de ela que negava que tem que demonstrar sua filha que riu, e riu não por área, mas abençoa seus filhos. Por falar eu, 89 anos que eu tô estéril a minha vida toda, eu vou ter um filho? Um deboche. Que quando foi acusado seu riso, ela se negou a confirmá-lo. Não, eu não ri. E Deus falou: você riu. Agora ela afirma o contrário. Eu estou rindo. Agora sim eu estou rindo, mas não de deboche das palavras de Deus, porque Deus foi muito bom comigo. E interessante o nome que Isaque recebeu. Esse aqui tem um parecido, né? Isaque significa, é uma flexão de um verbo. Significa ele ri ou ele rirá. Está no tempo imperfeito, é uma ação não acabada. Então ele ri, ele é alguém feliz. E eu sou feliz porque Deus me deu ele, Isaque. Viu? Por isso que o Isaque é todo engraçadinho. Sabe? Não liguem para isso não. O nome dele já demonstra tudo. Então Deus abençoou Sara quando ela não tinha esperança nenhuma. Deus abençoa seus filhos no decurso das suas vidas. E é o que Deus tem feito conosco também. Aí certamente surgiram boatos. O Midrash explica o versículo 7 que diz: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Está no plural. Mas ela só teve um filho. Ela teve outro filho? Alguém não lembra? Tem algum livro apócrifo aí que conta isso? Não, ela só teve Isaque. Mas aqui ela está dizendo: ó, Sara, eu amamentei filhos. Quem diria que amamentaria filhos? Pode ser uma maneira meio genérica, que se aplica a um filho só, mas o Midrash é hebraico, explica e nós não temos. É só nível de ilustração, nós não temos nenhuma certeza que isso aconteceu. Algumas pessoas, vendo a situação de Sara, uma senhora que foi abatida toda estéril, fez com ela, fez com o menino que ele também foi abatido. E na época não restada deu a ela um filho, como ele também havia dito, como ele havia prometido. Não é dela. Ela adotou um menino. Alguém aí ficou grávido escondido. E aí deu filho e ela tá. Isso diz a tradição hebraica. Mas o fato é que não importa. Quantas pessoas duvidassem, quantas pessoas achassem impossível. Deus fez com Sara o que havia dito e abençoou ela.
E agora? Ela que se lamentava no passado, ela diz, o Senhor me deu motivo de riso. O Senhor me encheu de riso. Ele me encheu de alegria. Deus faz o mesmo conosco? Será que isso foi um acontecimento pontual? Deus abençoou a vida de um servo no passado, mas isso não tem nada a ver com o relacionamento que Deus tem com seus filhos. Claro que não. Da mesma forma que Deus agiu com Abraão e com Sara, Deus age com seus filhos. A Bíblia está repleta de louvores a Deus por bênçãos recebidas. Repleta. E nós temos nas nossas vidas uma lista de agradecimentos, de bênçãos, de histórias, onde nós testemunhamos aos outros. Ó, Deus me abençoou. Qual uma das bênçãos pelas quais nós testemunhamos aos outros que recebemos de Deus? Qual a principal bênção que recebemos? Como? A salvação. Nós dizemos com muita alegria para os outros, ó, eu era um porco. Não quer dizer que eu torcia para o Palmeiras. No meu caso, eu torcia para o Palmeiras. Até que Deus me deu o juízo, eu passei a torcer para o São Paulo. Mas eu tinha uma vida distante. Eu idolatrei a São Paulo. Não, mas o São Paulo é só o melhor time do mundo, mas não há necessidade de adorar os seus jogadores, que é dela, mas não é dela. Então, o Midrash conta que no dia da festa em comemoração pelo nascimento de Isaías, eu andava numa vida distante do Senhor, uma vida que tinha tudo para desembocar nos piores resultados, mas Deus me tirou disso e ele me encheu de riso. Hoje eu sou um servo dele com minha passagem carimbada e garantida para o céu, a eternidade. Com ele, e Deus tem me dado a alegria de servi-lo nessa vida. Seja na função pastoral, assim como outros. Aí fala assim, mas eu não sou pastor, então não sou alegre. Não, é claro que é. Você está no lugar que Deus te colocou dentro do seu povo. Ele deu a você um dom que é necessário para a igreja, assim como o meu é. E nós temos sido felizes ao servir ao Senhor. E mais, Deus não parou por aí. Se ele fizesse só isso, já estava cumprida a sua promessa de abençoar as nações, as famílias da terra e de nos tornar bem-aventurados, felizes. Isso já estava bom. Mas Deus não parou aí. Ele disse, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E ao longo da minha vida cristã, Deus tem acrescentado coisa sobre coisa. Muitas coisas foram acrescentadas. Coisas que eu necessitava e coisas que eu nem tinha necessidade, mas Deus acrescentou para me tornar feliz. Deus foi fazendo isso. E nos momentos difíceis? Isso é um evangelho triunfalista? Não. Mas nos momentos difíceis, Deus também se mostrou presente, Deus também encheu de alegria mesmo. Nas horas de dificuldade, pela confiança, pelo modo como agiu, pelas pessoas que usou, pela soberania com que ele guiou a história, pelo modo como ele nos tirou de problemas insolúveis, aparentemente. E Deus tem abençoado os seus filhos no decurso das suas vidas. E tem nos dado motivo de riso, tem nos enchido de riso. Vamos ver o que Deus fez. Vamos voltar aqui. Deus demonstra sua fidelidade no relacionamento com seus filhos por meio de palavras e ações. Aquilo que ele disse e aquilo que ele fez e faz demonstram sua fidelidade. E na nossa vida, isso é demonstrado quando ele soberanamente guia os rumos da nossa vida, fazendo isso pro nosso bem, garantindo a nossa segurança, nos disciplinando do erro, nos trazendo junto a ele, nos fazendo caminhar rumo aos céus. Deus estabelece normas para que seus filhos se relacionem com ele. Isso nos traz paz, nos traz alegria, nos traz comunhão com Deus, e Deus é fiel ao mostrar isso. Ele é fiel ao demonstrar que ele nos quer junto a ele, que ele quer demonstrar amor para conosco. E finalmente Deus abençoa seus filhos no decurso das suas vidas. E nós temos uma lista enorme de motivos pelo qual nós podemos dizer, Deus me encheu de riso. Que aplicações nós podemos tirar disso? Já falamos sobre isso. Devemos, em primeiro lugar, ser sensíveis aos rumos e ao controle que tinham muitas nossas vidas, mas que andamos no mesmo saco. Deus não é, e não guia os nossos passos quem amamentar. Devemos ser sensíveis aí. Então, Sara pegou e amou. Pra quê? Pra não andarmos no cu dos eles. E aí, Ário, uma coisa é certa. Caval de que ela importa pra que caminho eu obtido um filho, né? Então não dá de o queira. Aí, Deus vai cumprir a sua vontade para uma mulher que não teve um filho, de um modo ou de outro. Muitas vezes ele cumpre a sua vontade nos puxando pelo pescoço, pro rumo que ele quer. Como o pastor usava o cajado. O cajado era um gancho. Por quê? A gente usa um gancho
Pega o pescoço lá da ovelha e traz ela de volta. Ele tem uma vara. Pra quê? A ovelha tá saindo do caminho, tá desunindo em relação ao grupo? Dá uma varada e vê pra onde ela vai. Vê, experimenta. Deus faz o mesmo conosco. Pra que isso não aconteça conosco, já que Deus vai cumprir a sua vontade na nossa vida, sejamos sensíveis aos rumos que Ele tem dado. Vamos ser sensíveis, vamos deixar de ser teimosos. Deus usa a sua palavra para mostrar quais são os rumos. Ele usa a igreja, usa os irmãos. Ele usa o Espírito Santo que nos habita para nos indicar isso. E quando Ele indica isso aqui, está errado, não vá por aí, então não vá. Não vá, porque Deus vai te trazer de volta de um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde. Mas pode ser com mais dor ou menos dor. Então seja sensível ao que Deus diz. O fato de Ele ser um Deus fiel garante que você vai estar no caminho dele, mas também garante que se você lutar contra isso, você vai ser disciplinado. Em segundo lugar, devemos ser obedientes às palavras de Deus porque elas visam o nosso bem-estar. Qualquer um que tirou carta, estudou muito, exaustivamente, um materialzinho, um livrinho, muito chato e teve que ver vídeos e teve que ter aulas. Por quê? Para aprender um monte de regras. Faz isso, não faz aquilo, isso é proibido, não pode parar aqui. Por quê? Para que você entre no seu carro, ligue, ande, chegue onde você quer, tenha o seu momento que você planejou, entre novamente no carro, ligue e volte para sua casa e durma em paz e feliz na sua casa. Elas visam a sua segurança. As normas que Deus nos dá através da sua palavra também visam a nossa segurança e o nosso bem-estar. Quando diz pro jovem não se ponha em julgo desigual com o incrédulo, é para segurança e para alegria deles. E todo mundo que quebra essa ordem sofre depois. Filhos, sejam obedientes aos vossos pais. Todos os filhos que são desobedientes aos seus pais sofrem depois. Maridos, amem as suas esposas. Esposas, se submetam aos vossos maridos, porque todos os casais que quebram essa ordem têm problema em casa e são infelizes. Sede santos porque eu sou santo. E essa ordem garante que nós vamos estar em paz com Deus sem tocarmos a cara em tudo quanto a infelicidade que esse mundo tem preparado para nós. Que no início vem num envelope, numa caixinha muito bonita com um lacinho muito lindo que parece ser um ótimo presente, mas que depois traz choro e sofrimento. As ordens de Deus visam o nosso bem-estar, e finalmente devemos nos alegrar com as bênçãos que Deus nos dá em lugar de lamentar o que Ele não nos dá. Infelizmente a vida do cristão, às vezes, é uma lamúria pelo que Deus não deu. Por que Deus não deu? A resposta é simples. Porque Ele visa o seu bem-estar. Porque Ele é fiel com você. Mas, como que Ele é fiel comigo se eu queria um negócio? Exatamente. O que você queria era mal ou é mal agora, vai chegar o momento certo. Então, ao invés de lamentar, ficar se lamuriando com o que Deus não deu, o Deus que te ama e que é soberano sobre tudo, ao invés de lamentar por Ele sabiamente não ter te dado, se alegre com as bênçãos que Ele nos dá. Olhe para aqueles motivos nos quais Deus te encheu de riso e louve ao Senhor.